A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, onde nós vivemos. Ela é formada por minerais e rochas. Os minerais são substâncias sólidas encontradas na natureza e que formam as rochas. O granito, por exemplo, é uma rocha composta por diferentes minerais, que dão cores distintas a ele. As rochas são utilizadas de diversas maneiras pelas sociedades. Elas podem ser usadas em construções, obras de arte e objetos de uso cotidiano, por exemplo. A rocha é desgastada pelos agentes do intemperismo, como o gelo, a chuva e o vento, que a enfraquecem, quebrando-a em sedimentos que são transportados, processo que é conhecido como erosão. As rochas se originam por meio de vários processos e, de acordo com a sua origem, podem ser classificadas em ígneas, sedimentares ou metamórficas. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento do magma, que é um material composto por rochas fundidas, encontrado em grandes profundidades. Esse processo pode ocorrer no interior ou exterior da crosta terrestre. As rochas que se formam no exterior da crosta são chamadas de ígneas extrusivas, e as rochas que se formam no interior da crosta são chamadas de ígneas intrusivas. Os sedimentos são depositados em regiões mais baixas do relevo. A compactação desses sedimentos ao longo dos anos dá origem às rochas sedimentares. O metamorfismo altera a estrutura de uma rocha, tanto as rochas ígneas como as sedimentares e as metamórficas. Quando a rocha sofre alterações de pressão e temperatura, é chamada de rocha metamórfica. Os solos são formados por diversos processos, inclusive por meio da desagregação e transformação das rochas. As camadas de solo possuem diferentes características, formadas ao longo do tempo. O clima é um dos fatores que influenciam a formação do solo. A decomposição das rochas é mais intensa quanto mais umidade e calor houver na região. Assim, em regiões de clima úmido e quente, o solo tem mais camadas e maior profundidade. Os animais que vivem no solo, como cupins, formigas e minhocas, trituram os restos vegetais e cavam galerias, movimentando o solo. A vegetação protege o solo contra o efeito dos ventos e do impacto da chuva, diminuindo a perda de nutrientes. As raízes das plantas infiltram-se no solo, e isso aumenta a sua porosidade. A decomposição de restos animais e vegetais realizada por micro-organismos ajuda a formar o humus e a nutrir o solo. O processo de formação do solo pode durar de centenas a milhares de anos. Por isso, é fundamental manejá-lo de forma consciente, conservando-o para as próximas gerações.